bem, pessoal? Bom dia. Bom dia, pessoal da live que está nos assistindo. Muito obrigado. A gente acompanha as palestras de palestrantes espíritas, né? E a gente vê que a maioria dos palestrantes tenta emular ali a calma do Chico, a calma do Divaldo, né? Falar baixo, pausado, devagar, né? Eu tenho um estilo um pouco diferente, que eu sou um pouco mais combativo, né? Eu encontrei já pessoas que pensam como eu, que são, vamos colocar assim, como espíritas guerreiros. Porque eu acho que chegou num ponto que nós estamos aqui na nossa encarnação que a gente não pode ser espírita passivo, espírita de centro, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei aqui, meus pensamentos mudaram na hora. Por quê? Porque a casa é notada. Então, as coisas que eu estava pensando lá fora, que a gente tem conta para pagar, se a minha mulher, que ela viaja, se ela chegou bem, se, né? Várias coisas. Então, quando a gente entra aqui, a gente vê que os pensamentos mudam na hora, porque nós estamos com pensamentos protegidos. Então, a gente tem um templo de reflexão, né? Então, a gente vê que a gente não pode ter só isso aqui. A gente precisa, de alguma forma, expor isso para a nossa vida inteira, né? Senão, nós ficamos dependentes do centro. E o centro é a escola, né? Nós não podemos ficar na escola o tempo inteiro. Nós precisamos aplicar essas sensações que nós sentimos aqui de proteção para a vida inteira. O que isso tem a ver com a reencarnação? Então, a gente, sim, um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. Mas eu acho que nós estamos vendo isso, né? E eu digo isso como a maioria dos centros, como algo obrigatório. E é diferente do que está escrito aqui. Que aqui, igual eu falei, sobre uma categoria de espírita combativo que eu estou vendo crescer bastante, que é o espírita que ele é questionador, que ele é revisionista. O que é isso? Que o Kardec disse que a gente devia continuar estudando sempre. E aí ele partiu e o espiritismo ficou na inércia aí por mais de 100 anos, né? Quando eu digo inércia, eu digo, lógico que algumas coisas foram evoluindo, porém os textos originais onde nós nos pautamos, e a gente tenta não fugir daquilo, ou seja, a gente fica parado no tempo. Nós estamos vivendo com regras de 1856, se não me engano, e nós estamos em 2020. Então a gente precisa agregar outros estudos, que eu tenho certeza que era o Kardec, que era o que o Kardec queria, que viajou o mundo, né? Atrás de médios, atrás de conhecimento. A gente deveria fazer a mesma coisa. Então, quando a gente tem um evangelho, igual eu falei na outra palestra, eu sempre procuro falar isso sempre para a gente não se enganar. Isso aqui é um manual da prisão, né? Nós estamos presos, e não sou eu que estou falando, eu vou ler para vocês já uma lição aqui. Então, por que é o espírita combativo? Porque eu não vejo como passividade a questão de estarmos encarnados, eu vejo como necessidade. E por ser necessidade, eu não quero ser grato só. Sou grato, porém eu quero estar aflito para que eu não tenha que passar por isso novamente. Vocês gostam de alguém de repetir de ano aqui? Você gostou de ter que fazer de novo um ano? Não, né? Então, pensa se a gente tiver que refazer tudo de novo. Gente, não é fácil. Você tem que trabalhar para você comer, pagar a conta, criar filho, ser criado, ainda ter sorte de nascer num lugar legal. Não é fácil. Não é fácil, meu Carlos. E a gente lê aqui as maravilhas do universo, parte, né? E por que a gente tem que se limitar a ficar aqui? Então, por isso que o tema da live o tema da palestra e da live é reencarnação, o preso que sai da prisão e pede para voltar. Porque se a gente
permanecer nossos estudos sem questionar, o que nós esperamos? Bom, a maioria das pessoas que eu converso fala isso, tá? Parece brincadeira. Eu sei que até alguns de vocês pensam assim, e eu pensava assim. Que quando eu morrer eu quero ir pro nosso lar. Nossa, vai ser maravilhoso, vou encontrar meus parentes e eu vou ficar lá. E aí depois acabou, né? Tá, e aí? Não, aí eu vou, né? Ficar com meus parentes. E aí? Tá bom, né? Acabou? É isso? Nossa, vou ver todos meus pais, meus filhos, tá? E aí, né? Vai ficar a eternidade. Você não aguentava seus pais, não aguentava sua esposa aqui encarnada, ainda mais passar a eternidade no nosso lar. Então não é assim que funciona. A gente tem uma visão muito limítrofe do que é essa eternidade. E eu entendo porque o nosso cérebro, a gente não consegue conceber o que é a existência do eterno. Então a gente limita ao pós-morte, né? O que é o pós-morte? Eu vou para o nosso lar, se der sorte, né? Se não for para o umbral, e vou ficar lá, porque dali eu não tenho mais plano. E não é necessário a gente ter esse plano agora e ficar se prender e falar, nossa, deixa eu ser bonzinho aqui para ir para o nosso lar. Porque se vocês pensarem assim, quando vocês ficarem apáticos lá, porque vai acontecer, e a gente viu isso até no filme, no livro, tem uma senhora lá que ela está de saco cheio, ela fala, eu não aguento mais ficar aqui, não tem nada para fazer, eu não quero fazer nada. E ela está no direito dela, livre-arbítrio, né? E por que ela tem que ficar presa ali? Né? Será que ela não está certa em certo ponto? Ela falou, eu não quero trabalhar na colônia. Aí você não vai ganhar bônus hora, tá? Mas eu não quero. Cadê meu livre-arbítrio se eu não quero ficar aqui? Então, por que eu falo isso? Porque a gente precisa estar sempre se reciclando para a gente aprender o que vem depois do nosso lar. Uma coisa muito interessante é que não tem muitos livros, quem estudar bastante vai concordar comigo, sobre os mundos superiores. Por que não tem muitos livros? Porque os superiores não fazem muitas viagens para cá e também não conseguem se conectar a nível mediúnico com os médios, por causa que as vibrações não se enquadram, necessita de um monte de adaptador, vocês sabem como funciona, vocês sabem que a adaptação é como se fosse uma questão maquinal etérea e às vezes no mundo superior, um ser do mundo superior não consegue se conectar com o médio aqui, ou seja, não consegue transcrever, e mesmo se conseguisse, não conseguiria transcrever em palavras o que é o mundo superior. E mesmo se tivesse conseguido, esse livro seria uma Bíblia para os espíritas e espiritualistas, e nós iríamos ficar bitolados nesse livro. Por quê? Porque por maior riqueza de palavras que se explicasse o mundo superior, nunca ia ser a real verdade do que é, porque não tem como transcrever certas coisas em palavras, por mais belas palavras. Mas se você tivesse colocado o Machado de Assis transcrevendo o que é o mundo superior, você não conseguiria transcrever o que é o mundo superior. E se conseguisse, as pessoas ficariam bitoladas naquilo, porque elas iam querer almejar aquilo. Então você vê que nós estamos numa contenção aqui. Nossas comunicações que temos com o outro lado são através dos livros base. Nós temos os grandes médios que escrevem grandes romances, grandes histórias e grandes relatos da nossa física, química, bioquímica, igual o Chico escreveu alguns com o Valdo Vieira. A Gênese é um livro técnico, ela não é um livro igual ao Evangelho, que é contado de uma forma quase que escolar. A Gênese é um livro de biologia. Depois vocês pegam e abrem, vocês vão ver, fala até da densidade do carbono, das pedras, da formação da Terra. Então, são livros escolares, gente. Nós estamos realmente... Quem não gosta de chamar de prisão, tudo bem. Eu sei que é muito drástico, né? Eu prefiro assim para se coçar, sabe? Porque você fala, não, é uma escola, né?
Porque assim, a escola tem várias fases, né? A escola, você passou de ano, você tem que ir para o outro, passou do primeiro ano, você vai para o segundo. Eu não quero ir para o segundo, eu quero sair da escola. Então, eu quero me esforçar o máximo possível para que eu não fique voltando para a escola. Eu prefiro pensar como uma prisão, para eu me esforçar o máximo possível para que quando eu sair da prisão e não ter que ir para a colônia para depois voltar para cá por necessidade ainda de aprendizado. Então eu acho por isso que eu falo de espíritas combativos, porque a maioria dos palestrantes espíritas eles falam sobre o Evangelho de uma forma educacional e te ensina a viver na prisão, tá? E tudo bem, cada um tem a sua... Prepara para o mundo lá fora. É verdade. Ele te ensina a viver na prisão. Eu não quero, eu quero sair. Então, o meu estilo, né, é sair. Então, quando eu faço algumas lives no meu canal lá, o pessoal fala, nossa, eu sempre quis escutar isso, é o que eu pensava, mas eu nunca pude falar isso com ninguém. Nos comentários o pessoal comenta, né? Então, você vê que isso está arraigado. Se vocês derem uma coçadinha lá no fundo, vocês vão ver, putz, realmente, para onde que eu vou depois? E depois dali... E outra, será que eu quero mesmo voltar para cá? Será que é isso que eu tenho que fazer? Voltar para cá? Essa que é a minha missão? Eu não quero voltar para cá. Tudo bem, você pode até querer. Eu conheço pessoas que querem, tá? Eu conheço pessoas que verbalmente falam para mim, assim, não, quando eu morrer eu quero voltar de novo em X lugar para ter uma experiência lá, porque eu acho que vai ser bom para mim. Então, tudo bem. Eu não acho que eu ainda possa ir nos mundos superiores lá que a gente discute, né, vagamente, por motivos óbvios, né? Senão a gente não estava aqui. Se a gente pudesse, a gente não estaria aqui conjecturando sobre, a gente estaria lá. A gente almeja isso, né? E então, como não tem um caminho, a gente tem que seguir o caminho óbvio, que é não reencarnar. Então, qual que é a minha opinião, né, pessoal como espírita? Não reencarnar. Quebrar esse ciclo que às vezes é infinito, nós não sabemos quanto tempo nós estamos aqui. Se a gente estuda os livros adjuntos do Evangelho, tem várias teorias de como que nós viemos parar aqui. A minha teoria, que se adequa à do professor Lércio Fonseca, é que o universo é uma grande transmigração de almas. Ou seja, você tem uma experiência em Apolo X, você desencarnou lá, aí, mediante ao seu plano kármico, você precisa reencarnar na Terra. Então você sai de Apolo X, transmigra e vem para a Terra para você ter uma vivência aqui, porque ali é mais adequado ao nível que você está hoje. Aquele exocorpo, que é o nosso corpo, que é uma casca onde o espírito entra e tem uma experiência, ele está mais adequado à vida na Terra. Então ele vem para a Terra, saiu da Terra, ele sai e vai para outro lugar e tem uma experiência mais adequada em algum outro lugar, né? Então, se a transmigração planetária for uma realidade, nós não podemos nos sujeitar a parar por aqui. Mas tudo bem. É como se a gente estivesse num lugar, e a gente já fez o que tinha que fazer, que eu considero as pessoas que estão nesse centro aqui, pessoas que já estão avançadas na consciência de que são espíritos, de que aqui é passageiro, né? De que a gente não tem que ficar voltando para cá. Eu penso que os espíritas são pessoas que já estão ali na consciência de que tem que trilhar um caminho de evolução e não é estagnado. Porque se a gente vê as nossas experiências terrestres, elas são limitadas. Eu estava conversando com a Matt outro dia, a gente tem uma experiência limitada de, por exemplo, a gente é obrigado a trabalhar, porque a gente é obrigado a ter dinheiro para poder comer, a gente é obrigado a fazer necessidades fisiológicas, a gente é obrigado a fazer. Então, você é obrigado a várias coisas. E se você contar o tempo do dia, acho que eu até falei isso aqui na outra palestra, o tempo de 24 horas, o tempo que você passa realmente
estudando para você se melhorar é 2, 3 horas, isso se você for com muito afim. O resto é trabalhando, arrumando casa, convivendo com seus familiares, fazendo as necessidades fisiológicas em geral, né? Então, dormindo, que também é uma necessidade fisiológica no qual você é obrigado. Inclusive, eu indico a todos aqui que, por nós termos essa restrição fisiológica do dormir, que é uma coisa que minha tia e minha mãe me ensinaram, que é você pedir antes de dormir para que você seja levado para uma escola, para um local onde você continue seus estudos, para você não perder tempo. Porque às vezes, com um pensamento que você está ao dormir, você se conecta com alguns bolsões de realidade aí que existem, né, no nosso etéreo aí, e você perde o tempo do sono fazendo besteira. Então, se você puder fazer uma vibração para que você possa continuar os estudos do outro lado, é o ideal, né? Para que aquilo, quando você volta, obviamente de manhã, você não lembra com clareza, óbvio, mas quando os teus guias, o teu caminho, ele te faz encaminhar para um local, quando você lê alguma coisa, aquilo vem direto. Vocês já não sentiram quando você lê alguma coisinha assim, você puxa, parece que as informações de uma vez só? Você fala, nossa, parece que eu nem precisei ler esse livro aqui, parece que eu já entendi tudo de uma vez. É mais ou menos assim que funciona. Então, a gente aprende no mundo etéreo, e aí, obviamente, isso não está impresso no cérebro, está impresso, vamos colocar assim, no espírito, na alma. Então, quando você tem um gatilho no mundo físico, você tem uma impressão do mundo etéreo, você gatilha ele no mundo físico e aquilo imprime automaticamente no cérebro e você aprende com muito mais facilidade porque você já sabe. Então, aquelas coisas que a gente já sabe, igual, por exemplo, questão de línguas. A gente tem muita facilidade com línguas, porque tem toda uma carga de línguas de vivência aqui, então aprende línguas com facilidade, né? Coisas que você parece que já sabe, né? Então, vou ler de novo um trecho do Evangelho daquela lição que o pessoal quer morrer quando eu leio, mas eu leio, faço questão de ler porque é para martelar na cabeça. Eu vou ler só o final, que é para quem quiser ler depois, tá? É Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. E o parágrafo final fala assim: numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Eu não queria falar nada, né? Tem gente que fala que é escola, mas que está chamando de prisão ou de hospital. Eu prefiro pensar assim, que eu estou com a minha evolução lesionada ou que eu fiz alguma besteira muito grande e eu estou pagando aqui, pagando o preço para poder ir embora. Porque se você se condicionar que a Terra é uma escola, você vai querer ficar voltando. Por exemplo, você fala assim, nossa, eu não consegui aprender piano nessa encarnação, mas na outra eu vou. Aí você vai para lá e você fala, deixa eu encarnar aqui que eu quero aprender piano, eu quero falar suíço, eu quero comer waffle. Aí você encarna de novo. Aí tem que trabalhar para você comer waffle, para você pagar a aula de piano, entendeu? Não é... Parece que não... Pra mim não vale a pena. Não sei se vocês pensarem nisso, não é que... Não vale muito a pena, não. Correndo o risco de errar de novo. Correndo o risco de errar, Oi. Rodrigo, mas quando você fala em termos de reencarnar, fala, eu não quero mais reencarnar. Mas quando a gente vai para mundos superiores, a gente também tem que reencarnar. A gente só não reencarna quando a gente está na medicação. Porque a gente está 100% espírito, a gente só não quer reencarnar então aqui. Isso. Quer reencarnar em outro lugar superior. Então, num mundo onde você não precisa ficar fazendo cocô, você não precisa ficar trabalhando... Mas você reencarna do mesmo jeito. Então. Mas aí, é o que eu estou falando, nós estamos na prisão. Quando eu falo reencarnar, é aqui. É na Terra. É na Terra, obviamente. A reencarnação, deixar claro, né? A reencarnação faz parte das regras da física do universo. Por quê? Porque a essência da alma, ela é tão etérea que ela não consegue colocar pés nos mundos criados pelos engenheiros cósmicos.
Então, para você ter experiência nos mundos, seja ele mundos prisão ou mundos superiores, você precisa botar o pezinho no chão. E aí você precisa doar em seu corpo, seja ele etéreo a ponto de volitar, a ponto de não precisar ir no banheiro, não precisar a ponto de reproduzir através de sexo, ou comer, ou coisas que limitam, né, a gente, ou mundos como o nosso, que você tem que fazer tudo isso. Então, é uma regra para encarnar em mundos. Só que também a gente, eu nem vou entrar na discussão daqui de que a gente tem uma existência em bolsões cósmicos, anexados a esses mundos, como nós temos aqui as nossas colônias, que são bolsões de vida. Né, o guia do nosso centro falava por volta de 40 bilhões de pessoas nos bolsões de colônias, e não é só colônia, tá? A gente tem bolsões de existência anexados à Terra. Então, se nós somos em 8 aqui, nós temos mais 40 lá, nós somos 50 bilhões de almas na Terra. Aí você pensa que, por exemplo, essas almas vieram de algum lugar. Eu acho que eu falei isso aqui da outra vez, minha memória é uma porcaria, mas se a gente pensar que em 1900 a população da Terra era 1 bi, 1900, 120 anos atrás, é pouco, dentro do espaço-tempo do universo é ridículo, é um cisco, né? Em 100 anos fez vezes 8 bilhões já, de onde que veio tanta gente? Deus tem uma maquininha de ficar imprimindo alma, né? Então, eu acho que não, vem de algum lugar. E aí essas pessoas que vieram para cá, aqui a gente já no nosso centro que a gente tinha lá, a gente já teve comunicação de que, como nós estamos num período de transição, esse evento específico é um evento que atrai almas para um planeta, eventos de transição. Porque é muito bonito você ver a transformação do planeta, das pessoas, né? Por isso que os espíritos acreditam nos exilados de capela. Somos todos exilados aqui de um outro planeta. Não, o Exilados de Capela é uma história só, né? Isso. Se a gente vê, é algo que acontece diariamente, porque o que aconteceu em Capela, que às vezes trouxe nós para cá, acontece diariamente no universo inteiro, porque sai bolsões de existências, ou as almas querem ter uma experiência em outro lugar, mas eu acredito, não tenho como provar, como a gente não tem como provar nada, né? É bom até deixar claro isso gravado, que provar o que eu estou falando, eu não provo nada. Aqui nós estamos conversando, eu estou falando o que eu acho que eu sei, porque eu não tenho como comprovar, porque nós não temos hoje equipamento na Terra que comprove as coisas que a gente fala, só parte. Então, a gente ainda tem que ter uma conversa com a ciência, porque a ciência precisa querer provar as questões do espírito. Algumas coisas a gente consegue. Então, até dar um parênteses aqui rapidinho, eu estava assistindo uma entrevista com um neurocientista brasileiro, que é o mais conhecido do mundo, está sendo considerado para ganhar o prêmio Nobel, Miguel alguma coisa. E esse cara é sensacional. E ele fala numa entrevista lá, assim, nossa, nós estamos a um passo, ele fala com uma empolgação, né? Estamos a um passo de comprovar que a consciência dos animais é uma consciência coletiva e eles se movem em uníssono. Eu falei, caramba, nossa, mas o Kardec já comprovou isso aí há 200 anos, o cara está meio atrasado. Não, porque nós vamos fazer uma leitura eletromagnética, ainda está atrasado. Então você vê que, por a ciência fazer questão de se desvencilhar da espiritualidade, ela não consegue comprovar coisas que, para mim, já, por mais que eu não tenha como provar, isso é meio que óbvio, né? Você vê um cardume de peixe e uma revoada de pássaro, eles se movem ao uníssono, não é possível que eles tenham coordenação se não fosse um só comando, né? Inclusive, essa linguagem universal da vida, né? O coletivo, né? Exatamente. Então você vê que eu fiquei feliz porque o cara está descobrindo uma coisa que a gente já está cansado de saber, mas ao mesmo tempo fiquei triste porque
Ele vai descobrir uma coisa que... Vai demorar muito. Vai demorar muito para o cara chegar em pensar assim... Porque se eu chegar hoje para esse cara, vamos supor que eu consigo o contato dele e falar assim, olha, Miguel, nos livros que eu tenho, eu não tenho como provar, mas eu gostaria que você trabalhasse para provar, porque você que é o crânio, queria que você fizesse uma máquina para que a gente pudesse apontar para o céu e ver se os bolsões de luz, que são os bolsões que agregam os espíritos e formam as colônias. Quando você conversa com um cara desse, ele vai, você tá doido, né? Cala a boca, tá viajando. Então você não consegue ter uma conversa franca com as pessoas da ciência, é complicado. Então a gente tem um entrave, né? Só que é o que eu falei, nós estamos num mundo prisão. Eu imagino que num mundo um pouco mais superior, as pessoas da ciência conversam plenamente sobre possibilidades, né, espirituais e de outras dimensões. Porque o que é o espiritual? O que é o espírita? O que é o espírito? É o que anda através das dimensões da existência. Porque, por exemplo, se eu morrer aqui, minha alma está intacta, meu corpo etéreo está intacto. Então cai a casca e eu fico aqui. Só que eu estou numa outra dimensão onde vocês não me enxergam, porque o nosso olho, que é uma máquina, né? Vocês sabem que é uma máquina, ela funciona e ela consegue captar apenas uma frequência de nível que é o que rebate a luz do sol. Sol. Nós não enxergamos infravermelho, nós não enxergamos raio-x e nós não enxergamos a maioria das ondas laser. Então o nosso olho é muito limitado a nível de enxergar. Se a gente criasse um olho biônico, que é o que eu gostaria de sugerir para um cientista, a partir do momento que a pessoa desencarna, você já consegue ver que ela ainda está ali. Aí você conseguiria ver os irmãos virem recolher ela, né? Então, tudo isso por causa que um olho capta aquela frequência da frequência correta onde está a existência da alma. Que existe, talvez diminuísse o tempo que nós estamos usando para evoluir. Se isso acontecesse. Eu acho que se a ciência se unisse à espiritualidade, eu acho que a Terra deixaria de ser uma prisão rapidamente. Porque aí as pessoas se uniriam em prol de entender a posição delas no universo. Hoje na Terra você não se une em prol de entender sua posição no universo, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Pontuar para vocês a nossa posição no universo, que não é ficar na prisão. A Terra, ela se uniria se a gente tivesse essas ferramentas da ciência. Por quê? Porque aqui na Terra a gente tem que provar as coisas, né, para as pessoas. E se a gente conseguisse provar, não que eu queria desligar as religiões e ninguém nada, mas se eu conseguisse provar para a maioria das pessoas de qualquer religião que existe um mundo numa dimensão paralela onde os nossos irmãos nos acompanham, a pessoa que comete assassinato, comete crime, comete vários absurdos que atrasam a nossa evolução, ela não cometeria, porque ela saberia que existe, por exemplo, o guia dela olhando ela, ou que os pais dela que já desencarnaram, que ela acha que já não está mais sob supervisão, ela veria esses pais, veria os filhos, veria os parentes. Não digo a todo momento, que ninguém fica junto a todo momento, mas se você soubesse. No trabalho mediúnico já acontece provas igual essa que você está sugerindo. Com certeza, mas os espíritas são muito poucos. Não tem medo de divulgar. Tem medo de divulgar. Sim. A gente tem que entender. Eu tenho um amigo que ele faz. Como que é o nome? Eu nem deveria falar isso. Ele faz um tipo de trabalho mediúnico que ele consegue encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar, através da frequência de vibração da pessoa. O nome dele ninguém sabe, porque ele usa um pseudônimo. Agora você imagina se o exército de qualquer país colocasse as mãos nesse cara. Porque para você sumir com uma pessoa, teoricamente é fácil. Se hoje em dia a gente não consegue nem cuidar das crianças, quanto mais um adulto, ninguém está nem aí.
Então você tem certas coisas que você não pode, por nós estarmos nesse planeta onde muito da questão das coisas é usada para guerra ou para proveito próprio, certas coisas você não pode revelar, né? Então a gente vê até nossos grandes médios de cura, que a gente sabe que curavam as pessoas sabem, eram milhões de pessoas visitando todo mês, e não virava um fenômeno internacional. Aquilo era contido, né? Aquilo era contido porque não era do interesse das empresas farmacêuticas que tivesse um médium curando as pessoas. Então, é igual eu disse, nós estamos num mundo onde os interesses do sobrepõem aos interesses do coletivo. E, infelizmente, eu não vejo isso sendo resolvido em poucas... Sim, em curto prazo. Então, portanto, eu não vou ficar aqui combatendo isso. Se eu tenho um universo para explorar, com muitas novidades, muitas coisas boas, eu não quero ficar aqui combatendo esse tipo de gente. Deixa eles com a prisão deles. É igual a gente, vamos supor, a gente é preso, você acabou de entrar na prisão. Aí tem a facção não sei o que, facção não sei o que, você vai sair na porrada com esses caras? Eles mandam lá, eles fazem o que eles querem. Infelizmente é a realidade. Por exemplo, tem certas coisas que nós estamos ao vivo no Facebook aqui, agora, né? Certo? Se eu falar certas palavras-chave aqui, a live cai. Entendeu? Porque eu não posso falar sobre certos assuntos. A live cai. Os espiritualistas ainda não estão na mira das grandes empresas, corporações de tecnologia. O dia que eles se ligarem para nós, as nossas lives, como algumas minhas já caíram e foram deletadas, vão começar a cair. Tem duas lives que eu fiz que eu não vou falar o nome para não cair e nem o tema para não cair, por causa que o tema é o que derruba e a pessoa derruba também, o nome da pessoa, foram censuradas. Entendeu? Censurado é tirado do ar. Então, nós estamos vivendo numa era que a tecnologia é muito boa, muito legal, mas os interesses são de poucos e não de muitos. Então, dito tudo isso que nós estamos falando, que o interesse são de poucos e não de muitos, nós não temos como comprovar a nível científico a grande parte do que a gente estuda no Evangelho, porque nós não temos as máquinas. Então é muito sofrido para nós ficarmos aqui. Então o ideal é adquirirmos a consciência e tchau, né? Na minha opinião. Então a gente vê aqui, eu queria até pontuar que assim, o Evangelho ele explica que a reencarnação realmente é uma bênção, mas é uma bênção para quem? Aí vem aquela expressão que Deus quer que a gente evolua dessa forma, reencarnando. Eu acho que não é Deus que quer isso, não, acho que não. Tem reencarnação compulsória, por exemplo, que às vezes é necessário. Se o cara não tem consciência do que é o universo, que é espírito, que é Deus, de que ele é um ser irmão, de que eu sou você e você sou eu, se o cara não tem consciência de nada disso, a reencarnação compulsória às vezes até é a opção menos sofrida do que deixar ele a ermo no universo. Eles não deixam as almas desarrebanhadas, né? Então, por exemplo, aqui fala, deve-se considerar que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, isso é bom até pontuar, existências corporais, porque existências corporais são experimentais. A existência real, como vocês sabem melhor que eu, é do espírito. Existências corporais são experimentais. Então, até nos mundos felizes que a gente estava falando, são experiências que você vai ter para que agregue no teu eu. Mas o eu verdadeiro, ele não fica transitando no chão de fábrica do universo. Ele transmigra nas ondas, no todo, né? Ele não fica encarnando, a não ser que ele queira ter uma experiência ou que ele precise. Essa é a grande diferença. Você está no mundo superior, você quer encarnar, né? Aqui nós, no caso, precisamos, na maioria das vezes. A diferença é muito grande, né?
Deve-se considerar que no estado desencarnado, isso é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre, esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Vamos destrinchar aqui então. A situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo. Ou seja, se nós estamos na Terra, vocês são tudo bandido. Tá? Todos nós. Acabei de ler para vocês que nós estamos numa prisão. Se o espírito guarda relação com a natureza do mundo, nós somos todos bandidos. Estamos todos presos. Sinto em lhe informar, estragar o domingo de vocês. Nada, ser vilão é mais emocionante, pô. Eu acho que é o que eu falei. Aqui é um grande manicômio, um hospital, um presídio. Exato. Vocês são tudo doidos. Obrigada. Assim, na erraticidade, que é o que? Desencarnado, né? Ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido. Ou seja, quando você está do outro lado, quando você acessa suas consciências, você está mais ou menos esclarecido, você sabe mais ou menos para onde vai. Quanto mais conhecimento, melhor a sua navegação pelo universo, vamos colocar assim, né? Conforme está mais ou menos desmaterializado. Isso aqui que é importante, porque isso aqui é sensacional, mais ou menos desmaterializado. Aí você fala assim, nossa, mas desmaterializado, como que são os mundos superiores? A gente não consegue ver. A gente não consegue ver. Por quê? Porque quando ele fala desmaterializado e eles falam que os mundos superiores são praticamente etéreos, ou seja, eles quase não têm densidade, nós olhando para o universo, ou daqui do chão da Terra, ou com os mais potentes telescópios, nós não conseguimos ver os mundos superiores. Não conseguimos ver e não conseguiremos tão cedo. Por quê? Porque nenhuma máquina vai captar a não densidade, ou seja, algo que não existe. Porque a máquina ela é criada para captar algo que existe. Se algo não existe fisicamente, você não consegue captar com a máquina, por mais que você ajuste ela. Porque é aquilo que a gente estuda. Esse livro, por exemplo, ele parece sólido. Só que se a gente der zoom com o telescópio, vai mostrar que os átomos não estão conectados. Não é uníssono, não é grudado. Você consegue atravessar o livro com a sua visão. Eles se agrupam e formam ali uma solidez falsa. Isso aqui é falso, né? Então, um mundo superior, o que ele é? Eles são os átomos, elétrons e o fluido cósmico universal, que é primordial, né, na criação, mais separados. Só que, como eles estão um pouco mais separados, eles são menos densos e você não consegue ver de jeito nenhum, nem os espíritos que estão nessa vibração. Então a gente vê que são bolsões de existência. Então existe, olha que isso que é o que mais me motiva, espero que motive vocês nessa palestra, a ir embora. O universo dos mundos superiores, que eu acho que é um outro universo, a gente não vê. Então nós temos nesse universo aqui um outro universo de coisas que não conseguimos ver, né? De existências, de possibilidades infinitas. Se o universo físico que a gente conhece hoje, com esses telescópios que a gente acha que é o ó e que não é nada, se a gente já olha e já vê o infinito e não consegue medir o final, porque é infinito, imaginem se você conseguisse ver tanto o físico quanto as camadas etéreas de existência. Seria um espetáculo nos céus. Então é isso que tem que nos motivar, as possibilidades que nós temos de não ficar aqui, né? Que é entender que nós temos que transcender a nossa existência. Acho que já deu, né? 50 minutos. Então, aqui ele fala aqui, por exemplo, necessidade da encarnação.
É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então você vê que é tudo focado na inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que atribuir tudo igualmente por todos os filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, quando a primeira experiência de que farão uso do livre-arbítrio. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstre, podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação, e é quando se torna um castigo. Então, a gente vê, pelo que eu sei, tá? Pelo que eu sei, até as existências não corpóreas, elas são agregadas a planetas. Então, todos os conhecimentos que nós temos aqui de livros, das colônias ou cidades astrais, estão conectados à gravidade planetária de algum planeta. Então eles falam, por exemplo, que em Júpiter tem a comunidade mais espetacular que tem no sistema solar, só que é tudo astral, não tem nada físico, porque lá é tudo só gás e tempestades absurdas. Então é tudo no campo astral. Então são cidades astrais, só que assim, nós temos a massificação, né, magnética, que é o núcleo eletromagnético do planeta, onde começam a agregar a Terra, né, a lava, tudo, né, e aí se solidifica e vira um planeta, e aí começa a ter coisas na superfície. E aquela eletromagnetismo, você tem uma estabilidade dentro do universo que é solto, que é um campo solto. Então, para criar existências, os engenheiros criam existências usando o eletromagnetismo dos planetas. Então você cria bolsões de existência nas dimensões planetárias, porque você pode contar com o eletromagnetismo do planeta. E a gente, por favor, não se enganem, tá? Colônias são máquinas, né? São naves, não são nuvenzinhas e o pessoal fica voando. Não é assim, são máquinas que não são densas. Então são estruturas que são construídas com a tecnologia desses seres que nos auxiliam, onde tem bolsões de vida, e essas máquinas se conectam com a estrutura interplanetária onde eles estão e eles ficam estáveis, entendeu? A colônia fica estável porque o planeta tem um magnetismo e segura as colônias, de vários níveis, tá? Naquele local. Por isso que todas as existências que eles falam necessitam da encarnação, porque você, como alma, você não encarna nem na colônia. A alma mesmo, ela vem do todo, e o todo é tudo. Então, quando você vira centelha divina, que é quando Deus, a luz, a fonte, como vocês quiserem chamar, se fragmentaliza e individualiza, você fica solto. Então, eu acredito que existem seres que coletam os fragmentos de Deus e vão distribuindo pelo universo para que eles tenham experiências nos orbes, e aí você vai evoluindo até você ser o seu próprio Deus, e aí você se fragmentalizar. Eu acho que a evolução do universo está dessa forma. Então, no caso, os óbvios, depois já deu uma certa evolução, eles se unem ao movimento coletivo. Sim. E aí... Eu acredito que nós viraremos Deus no futuro. Não Deus, o Deus, a fonte. Você vira um foco de luz em um ponto do universo. Igual, por exemplo, o foco central, Deus fragmentalizou, expandiu, populou os universos, o mundo. Você vai evoluindo até a ponto de você virar luz o suficiente, aí você se conecta com outros seres que têm o mesmo intuito, você depois se divide e popula
É teorias, né? A gente não consegue nem provar que tem espíritos aqui com a gente, que tem um monte. Imagina provar a existência de Deus. São teorias que eu tenho baseadas nas coisas que eu leio. Mas eu acho que é isso, pessoal. Então, nesse domingo eu peço que vocês não reencarnem. Tá? Quando vocês desencarnarem, vocês lembrem de mim e falem assim, puta, o cara falou pra mim não reencarnar, tem alguma coisa lá. Então, pensem bem antes de voltar pra cá. Vamos pra fora. Fala, não, volta pra lá, vai ajudar seu filho, seu marido. Não vou. No máximo você dá uma esperada. Se demorar muito, você ainda larga lá e vai embora. Que seja obrigado, né? Então, mas se você for obrigado, Então não desencarne tão rápido, você voltar com mais uma sequência de espiões para lá. Exatamente. Gente, obrigado, viu? Obrigado a todos que estão aqui.